O que é a oração bíblica? Então, na semana passada, a gente aprendeu introdutoriamente, né, a importância da oração como um chamado de Deus para o seu povo. Lembra que a gente começou com 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo, é Deus falando, está lá Salomão, né? Deus visita Salomão e fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. O primeiro ato desse povo não é orar, é humilhar, né? A oração precede ao quebrantamento. O coração contrito, diz o salmista Davi, não desprezarás, ó Deus. Ninguém vai chegar diante de Deus de qualquer jeito. Ó Deus, eu vim conversar com o Senhor, eu tenho umas coisas para falar aqui com o Senhor. Não. Deus é Deus. Lá em Eclesiastes fala, né? Lembra que Deus está no céu e tu na terra. Sejam poucas as suas palavras, lembra? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Mas será que a casa de Deus é o templo de parede? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa é terra santa. Tem alguma terra que não é santa, onde tem um povo santo de Deus? Nós precisamos entender isso. Ter um momento de oração, orientado pelas Escrituras, como esse povo de Deus, mas ter uma consciência que nós estamos 24 horas diante de Deus. Deus, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Ele é Deus. A gente não chega de qualquer maneira. Por isso que Deus está falando: se o meu povo se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Sabe o que Paulo fala lá em Romanos? Nem orar nós sabemos. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é um gemido inexprimível? Não dá para discernir o que está sendo falado. Não dá para traduzir, é inexprimível. Não tem palavra para expressar. Isso é um gemido inexprimível. E sabe onde nós paramos no estudo? Olha lá, ainda vai passando aí, vai ter a introdução que está na semana passada. Nós paramos numa parte que fala assim: oração é mais coração e menos palavra. Por que eu coloquei essa frase aí, irmãos? Porque a gente preocupa muito com as palavras e a gente descuida da motivação do coração. Tiago diz, né, lá na palavra do Senhor, que pedis e não recebeis porque pedis mal. A gente às vezes está preocupado com as palavras, mas o que nós precisamos é mais coração e menos palavras. E nesse slide aí, que é o slide de número 6, nós colocamos os textos, né? Mateus 15, 8, Salmo 51, 17, Isaías 57, 15. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O slide 6. Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Jesus diz que a questão é o coração. Não adianta a gente querer ter palavras bonitas num coração feio. Não adianta a gente querer honrar o Senhor com rituais religiosos, se a gente não honrar o Senhor com um coração quebrantado. Coração quebrantado, compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus.
Não desprezará o Deus. Então nós colocamos aí. Na sequência, então, eu coloquei aí duas citações, né? Do Robert Law, que eu falei que foi um professor de Westminster, e ele diz assim: a oração é um instrumento poderoso, não para fazer com que a vontade do homem seja feita no céu, mas para fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra. É por isso que Jesus ensinou a orar, a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mestre, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou eles a orar. E aí a outra citação, né? As minhas orações não mudam a Deus, as minhas orações mudam a mim mesmo. C.S. Lewis fez essa afirmação. Então a gente parou nesse ponto aqui. O que inclui oração? Oração inclui adoração, confissão, intercessão, petição e ação de graças. Adoração, confissão, intercessão, petição e ação de graças. E nós vamos então caminhar dentro desses pontos, né? Que inclui ou o que é o conteúdo de uma oração bíblica. Muito obrigado, meu irmão. Vai secar a garganta. É bom, uma aguinha é bom, né, irmão? Glória a Deus. Oração de adoração. Diante do poço, lá em Samaria, aquela mulher que já tinha tentado matar sua sede, passando por vários casamentos, ela encontrou a água viva. E Jesus falou com ela, né? Se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. E nesse texto, Jesus diz que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Esses adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós não vamos expor esse texto de João 4, mas é nesse ponto que a gente encontra o verdadeiro crente, o verdadeiro servo, o verdadeiro homem de oração, a verdadeira mulher de oração, é achado por Deus como um adorador, como alguém que se aproxima de Deus por inteiro, não com teatro, não com máscaras, não com firulas e com estratégias humanas, não. A pessoa vai inteira diante de Deus e adora a Deus. Ela se prostra diante de Deus, ela reconhece que Deus é Deus, que não há outro além dele. E aí eu coloquei alguns textos aí como exemplo para a gente pensar. O primeiro texto, o slide não está querendo passar, mas vai passar. Se ele não passar, não tem problema não, que nós vamos achar aqui na Bíblia. Salmo 95, abra aí sua Bíblia no Salmo 95 e dá uma olhada comigo do versículo 1 ao versículo 6, perceba o que é adorar a Deus. Pastor, o que é adorar a Deus? Olha aí, Salmo 95, tem muitos exemplos, eu peguei o 95. Olha o que o salmista está dizendo, né, com suas palavras diante de Deus. Olha o coração revelado, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Olha só, ele faz um convite e ele revela a esses que ele convida a quem nós estamos indo, quem é esse que nós estamos diante dele. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Versículo 3, porque o Senhor é o Deus supremo, e o grande rei acima de todos os deuses.
Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Agora olha o versículo 6. Vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Tem algum pedido aí? Oh, Deus, me dá tal coisa, Senhor, me abençoa nisso, naquilo. A oração de adoração, ela é isenta de qualquer pedido pessoal ou mesmo de intercessão. A oração de adoração é uma oração totalmente carregada dos atributos de Deus. Ela é centrada na pessoa de Deus, nos atributos de Deus. Vinde, adoremos. A quem nós vamos adorar? A esse Deus. Ele é o Deus supremo, Ele é o Rei, o grande Rei. Ele está acima de todos os deuses. Ele tem nas suas mãos as profundezas da terra, as alturas dos montes pertencem a Ele. O mar é Ele que fez, são obras das suas mãos, os continentes. Olha que reconhecimento, né? Às vezes a gente nem lembra de falar dos atributos de Deus. Talvez porque a gente lê pouco a Bíblia. Porque o que mais tem na Bíblia são os atributos de Deus. Esse Deus que é Senhor do céu, da terra e do mar. E não só isso, né? Ele diz, vinde adoremos, por quê? Ele é o nosso Deus, nós somos o seu povo, nós somos ovelhas do seu pasto, do seu pastoreio, nós somos ovelhas da sua mão. E aí o salmista ainda diz, né? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Olha só, não adianta orar com o coração duro, irmãos. A oração é mais coração e menos palavras. A gente precisa entender isso. Salmo 95 nos ensina. Olha, volta um pouquinho. Olha o Salmo 75. Como começa o Salmo 75? Graças te rendemos, ó Deus. Graças te rendemos. Invocamos o teu nome. Declaramos as tuas maravilhas. Tem pedido aí, irmãos? Não, tem gratidão, tem oração, tem adoração a Deus, esse Senhor supremo, acima de todas as coisas. Olha Apocalipse, outro exemplo aí, Apocalipse capítulo 5. Olha o que diz Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, olha só, vou repetir, então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, tudo que há neles, estava dizendo, aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Será que a gente não está incluído aqui, nessa toda criatura? Porque os céus proclamam a glória de Deus. Qual que é esse salmo? 19. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, deles não se ouve nenhum som, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz.
Uai, ouve o som ou não ouve? Olha só. Aqui está dizendo que ouve o som. É o som de um glorificar a Deus, de um viver para a glória de Deus. Às vezes o céu está proclamando a glória de Deus, mas nós não proclamamos. A natureza está rendendo ao seu Criador, mas nós estamos ainda em desobediência e rebelião. Hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o coração. É o segundo exemplo aí, né? Apocalipse 5:13. A oração de adoração é uma oração totalmente centrada na pessoa de Deus e em seus atributos. Eu coloquei também como exemplo a oração de Davi. A oração de Davi que se encontra lá em 1 Crônicas. Vamos olhar lá. 1 Crônicas, capítulo 29. Talvez você já vai lembrar logo esse texto aí, né? Do versículo 10 ao 14. Eu falei, isso, 1 Crônicas, não, 2 Crônicas, né? Não, é 1 Crônica mesmo, 29, do versículo 10 ao 14, isso mesmo. A oração de Davi. Pelo que Davi orou ao Senhor. E olha, Davi orou ao Senhor perante toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Tu, Senhor, ou teu Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é o poder, ou teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos, louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Olha que oração, irmãos, que modelo de oração, que reconhecimento do poder, da majestade, do senhorio, da grandeza, dos atributos de Deus. Só vai orar assim quem compreendeu e conhece o Senhor. É por isso que a gente tem que ler a Bíblia. É nisso que o Espírito vai nos conduzindo à oração, irmãos. Tem tanta oração por aí que é mais uma afronta a Deus. Tem gente por aí determinando para Deus, exigindo de Deus, dando ordem para Deus na oração. Não conhece a Bíblia, não conhece o Deus da Bíblia. Todos aqueles que tiveram um encontro real com Deus da Bíblia caíram como que mortos. Ai de mim, lembra de Isaías? Ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Ai de mim, estou morto, né? Vê João lá em Apocalipse. Olha a história dos homens que encontraram com Deus, encontraram com a presença, né, de Deus, em alguma teofania, alguma revelação de Deus. Jacó, Abraão, Isaac, o próprio Moisés, que a gente lembrou aqui da sarça, né? Tira a sandália dos pés. E tem gente por aí hoje querendo tratar Deus como se fosse aquele amiguinho, né? Aquele chegada, aquela música péssima que fez a cabeça de muitos adolescentes e crianças e jovens do Brasil há uns anos atrás,
tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Olha, as crianças cantando isso por aí, os filhos de crente cantando isso aí. Porque quem cantava era a rainha do baixinho. Sai para lá, nosso rei é Jesus. Olha o que a rainha está ensinando. E às vezes a gente cai nessas coisas. E a gente perde a reverência e perde o quebrantamento. Porque Deus não é um qualquer para você chegar de qualquer jeito. É por isso que Ele mesmo disse, se o meu povo se humilhar, a oração começa assim, e quem se humilha reconhece que há um Deus grande, há um Deus poderoso, que está ali para ouvir a oração, né? Então, nosso primeiro ponto aí no que contém a oração é a adoração. Eu disse que são vários pontos, né? Então, a oração, ela começa com adoração, e só adora aquele que se humilha, só adora aquele que é servo de verdade, aquele que conhece a Deus, aquele que conhece a Deus. Vós adorais o que não conheceis. Lembra de Paulo lá em Atenas, aquele tanto de deuses lá? Vocês estão adorando o que vocês nem conhecem. Agora, o Senhor que fez o céu e a terra, que não habita em templos feitos por homens, esse Senhor pelo qual nós vivemos, nos movemos e existimos, que fez o céu e a terra, que não é servido por mão humana, não precisa de nada. Deus não precisa de nada, irmãos. Se Deus precisar de alguma coisa, Ele não é Deus. Se Deus é um Deus carente, então tem algum problema com o Deus que você conhece. Deus não precisa de nada. Agora, Ele é adorado, Ele é reconhecido por aqueles que o conhecem verdadeiramente, e esses são os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Esse próximo ponto é a oração de confissão. Porque a gente adora o Senhor. Aí o salmista diz, né? Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o coração, como foi lá no deserto, né? Lá quando tentaram o Senhor. A oração de confissão é quando a gente aproxima de Deus, revelando a Ele, né? O íntimo, aquilo que está no nosso coração. A confissão, irmãos, é uma declaração de culpa. Davi, lá em Crônicas, ele fala, né? Quem sou eu? Quem é o meu povo? Para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas. A oração de confissão é essa revelação daquilo que está no nosso íntimo. É a confirmação de nosso erro através dos lábios. E aí eu coloquei, né? É o ponto 2, tá, Arlindo? Aí eu coloquei, o Salmo 51, o Salmo 32, o Salmo 38, olha quantas experiências de intercessão nós encontramos nas Escrituras. Salmo 51, Salmo 32, Salmo 38, Daniel 9, a nós cabe o corar de vergonha, porque temos pecado contra o Senhor. Ao Senhor pertence a misericórdia, o perdão, a nós o corar de vergonha. E sabe o que é interessante? Daniel, ele foi achado diante de Deus sem o pecado dos seus pais. Ele foi separado por Deus para ser uma luz ali na Babilônia, uma luz de Deus. Um jovem que jejuava, que orava, que se consagrava a Deus. Um jovem que enfrentou toda a idolatria da Babilônia, longe dos pais, longe da sua terra, da sua cultura. Que resolveu, irmão Jorge, resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Mas quando ele vai orar, ele não fala assim, Deus,
Eu não sou como os meus pais, que pecaram, aqueles líderes religiosos lá de Jerusalém. O senhor está vendo aí que eu sou jovem, mas eu oro 3 vezes por dia, eu jejuo, eu busco o Senhor. Você está entendendo, irmãos? Na hora de orar, Daniel falou assim: temos pecado contra o Senhor. Nós pecamos contra o Senhor. Ele se inclui. A oração de confissão é você se incluir. E lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu até coloquei no próximo slide aí, Arlindo, que esse termo confessar, de 1 João, 1,9, é a palavra grega homologeo. Sabe o que significa? É o mesmo termo lá dos cartórios. Homologar, está homologado, está confirmado, está atestado. A ideia é admitir a veracidade de uma acusação. É a pessoa que ela faz uma confissão sincera, ela reconhece o seu erro, e não apenas isso, ela reconhece a sua condição pessoal de pecado e miséria, mas ela reconhece também a misericórdia de Deus. Pequei contra ti somente. Salmo 51. E fiz o que é mal perante os teus olhos. Salmo 51. Davi pecou contra Batseba, Davi pecou contra Urias, Davi pecou contra o seu exército, Davi pecou contra o seu povo ali. Mas todo pecado é primeiro contra Deus, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se nós somos o povo de Deus, todo pecado, seja contra o nosso filho, nosso cônjuge, nosso vizinho, seja contra o patrão, o amigo, o irmão da igreja, todo pecado é contra Deus. Eu não tolero o fulano, o irmão, não desce nem com Coca-Cola. Já vi crente falar isso, achando que está fazendo bonito. Como pode a gente amar o noivo e não amar a noiva? Você vai num casamento e fala com o noivo: eu estou aqui porque eu te amo, mas essa sua noiva, quero distância, essa mulher aí. Então o que você vai fazer no meu casamento? O amigo do noivo se alegra, né? Então tem crente que quer amar Deus, mas não quer amar a igreja de Deus, quer amar Jesus, mas não quer amar a noiva de Jesus. Não dá. Não dá. Todo pecado é contra Deus. Nós estamos ofendendo a santidade de Deus. E a oração de confissão é esse derramar, é esse reconhecimento. Eu falei de Daniel. Agora, e está aí, Daniel 9:8, 9:20. Olha Neemias também. Olha Neemias. Neemias era o copeiro do rei. Não, pode deixar nesse slide. Neemias era o copeiro do rei. Olha o que Neemias fala aí nesse texto. Neemias capítulo 1, versículos 6 e 7. Ele ouviu, sobre a situação de Jerusalém. E ele no versículo 5 ele diz assim, o versículo 4. Tendo eu ouvido essas palavras, que palavras que ele ouviu? Que Jerusalém estava destruída, os muros queimados, as portas queimadas, uma completa destruição. Ao ouvir essas notícias de Jerusalém, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus.
Olha a oração de Neemias, versículo 5. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança, a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, e olha como completa, os quais temos cometido contra ti. Ele não fala os quais eles cometeram lá, não, temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai temos pecado. Eu e a casa de meu pai temos pecado. Versículo 7, né? Temos procedido de todo corruptamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. E aí ele traz à memória o que a gente leu lá em Crônicas, né? Que Deus prometeu ouvir, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né? O Senhor ia trazer de volta, o Senhor ia perdoar, ia sarar a nação, ia congregar de novo. O Senhor lembra o que o Senhor prometeu? Faz isso, Senhor. Faz isso, Senhor. Porque temos procedido corruptamente. Temos pecado contra o Senhor. Temos cometido pecado contra o Senhor. Então, a oração de confissão não é confessar o pecado do outro. Tem gente que gosta de confessar o pecado do outro. Para de falar isso. Para de orar assim. Tem gente que ora mandando recado para os outros, irmão. Oh, Deus, abençoe esse povo que não gosta de visitar ou de receber visita. Abençoe esse povo que vira a cara para a gente quando encontra na rua. Abençoe esse povo, Senhor, que é nariz empinado, que porque tem mais dinheiro, acha que é mais bonito. Tem gente que começa a mandar recado na oração. Eu já vi isso demais, irmãos. Que orar se você está fazendo de forma tão infantil, tão desprovida de quebrantamento e de verdade? A confissão é um reconhecimento de culpa. Eu coloquei nesse próximo slide aí, ó. Aprender a orar é uma questão de sobrevivência espiritual. A oração é menos palavras e mais coração. Se você não conseguir guardar muita coisa do estudo, lembra disso. Porque eu já ouvi gente preocupada. Ah, pastor, eu não gosto de orar em público, não, porque eu não sei encontrar as palavras certas, eu fico vendo os irmãos orar bonito, eu não sei orar bonito. Quem disse que Deus está procurando gente que ora bonito? Deus está procurando coração limpo. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aquele que é puro de mãos e limpo de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Esse obterá a bênção do Senhor. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Agora, aquele que não confessa, irmãos, está brincando com Deus. Não existe perdão sem confissão, sem reconhecimento. E Deus estabeleceu que fosse assim. Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Aquele que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. O que jamais prosperará? Nem a oração dele vai ter efeito. Porque ele não tem coração quebrantado, ele não tem reconhecimento, ele não confessa o erro. 1 Pedro, capítulo 3, fala isso. O marido que trata mal a esposa, toma cuidado, hein? Depois nós vamos ver isso mais na frente no estudo, esse mês ainda, ó. O marido que trata mal a esposa, a oração dele não é ouvida por Deus.
As orações são impedidas de chegar diante de Deus. Uai, pastor, então a esposa pode tratar mal o marido? Não, não é isso que eu estou falando. Mas que, via de regra, o marido tem essa pecha, né, de ser geralmente aquele que vira a mesa, que briga, que impõe. E aí o apóstolo Pedro fala: tome cuidado, viva a vida comum do lar, trata a sua esposa com cuidado, ela é uma parte mais frágil, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Agora o marido que não vai para Deus e fala: ah, Senhor, me ajuda, ser um marido melhor, ser mais carinhoso com minha esposa, ser mais presente, preocupar mais com o que ela está passando. Como é que ele vai prosperar? Sem mim nada podeis fazer, né? Nós falamos no primeiro estudo desse ano, né? Inclusive orar. Se a gente não tiver ligado na videira, se a gente não tiver uma vida inteira de confissão e de arrependimento. Muito bem. Oração é uma questão de sobrevivência espiritual. Oração é menos palavras e mais coração. Na semana que vem nós vamos ver mais 3 tipos de oração, ou 3 conteúdos de oração. A oração de intercessão, a oração de petição e a oração de ações de graças. Nós vamos parar aqui nesse ponto, o nosso horário já deu, nós temos um horário que é até às 8h30, e nesse ponto eu sou chato, né? A gente não pode ficar estendendo não, porque nós temos um horário, nós temos que honrar esse horário. Então nós vamos parar aqui, e na semana que vem nós vamos continuar. Intercessão, petição e ação de graças. Mas leve no seu coração isso. A oração começa com quebrantamento. Aquele que adora é um quebrantado. É alguém que tem um reconhecimento da grandeza de Deus, do caráter de Deus. E alguém que tem reconhecimento também da sua miséria. Ai de mim. Aí o que Deus faz? Ele pega uma brasa do altar, né? Com Atenaz, um dos anjos, um dos serafins, né? E tocou os meus lábios. Olha, você vê, é Deus que purifica. E Ele vai usar a palavra para fazer isso. Ele vai usar essa revelação tão poderosa da palavra que vai nos limpando, nos moldando e nos colocando em condição de reconhecer a grandeza de Deus, os atributos de Deus, o caráter santo e justo de Deus, e a nossa fragilidade, a nossa miséria, para que a gente possa honrar o Senhor, não apenas com as palavras, mas com o coração.